Hoje, no livro A Gênese, a gente vai concluir o penúltimo capítulo, que é essa teoria da presciência, que nós já andamos falando sobre ela no mês passado. Está fazendo um mês que nós tivemos a reunião aqui. Aí, no caso, de hoje a outra, a gente conclui e iniciamos o livro, as obras de André Luiz, né? Sim, as obras que parou no livro Os Mensageiros, Missionários da Luz. Certo, muito bem. Vamos ver aqui a introdução do livro Evangelho comentado por Emmanuel, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio da nossa individualidade. Assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas de reajuste. Então vamos fazer aqui alguns comentários, aprofundando o conteúdo desse comentário de Emmanuel do Evangelho de Mateus. Então Emmanuel aqui ele é bem taxativo e bem claro quando ele diz o seguinte: ele se refere aqui às mais terríveis tentações que a gente pode conceber. Aquilo que a gente pode idealizar como sendo algo difícil de ser superado em termos de tentação, e diz o seguinte: isso só é assim porque nasce de tu mesmo. Não responsabiliza os outros, nem o meio, nem as circunstâncias. Aquilo que a gente sente certa fraqueza de comportamento moral ou de atitude de enfrentar, tem um único e certo responsável: nós mesmos. Então, de todas as doutrinas cristãs, o Espiritismo é aquela que mais coloca a responsabilidade nossa no seu devido lugar, em nós mesmos. Então, o espírita não vai estar responsabilizando suas dificuldades de superação de vícios ou de desequilíbrios aos obsessores, nem a Satanás, nem a influência do mal, nem a influência do meio. Dizer, não é porque eu convivo com pessoas de má índole, por isso eu sou assim. Negativo. Nós não podemos responsabilizar mais fatores externos pelas nossas atitudes que nascem de nós. E Emmanuel faz uma comparação figurativa bem detalhosa, tal como o lodo que se forma no rio procede do próprio rio. Assim, tudo aquilo que a gente tem dificuldade em superar, em vencer, nas nossas atitudes, comportamento ou temperamento, o único responsável somos nós mesmos. Então, nada de responsabilizar a educação, os pais. Não, eu sou assim porque meu pai me tratou de tal forma, aí eu tenho que ser assim. Negativo. O responsável principal, como ele bem coloca aqui, é a nossa individualidade. E ele deixa isso bem claro quando ele enfoca o seguinte: renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito. Ou seja, nós trazemos dentro de nós o passado das experiências que já tivemos na terra e que muitas vezes são os nossos grandes inimigos que precisam ser vencidos, sobretudo quando é em termos de tendência para o erro, para o vício, para o crime, para o desequilíbrio. Isso veio do nosso passado, cujo responsável fomos nós mesmos. E no final, quando aqui ele diz para as tarefas do reajuste, é porque a vida atual, nós estamos atualmente encarnados para resolver isso. Não é para resolver na próxima encarnação e não sei lá quando, como muitas vezes alguns de nós espíritas ficam utilizando de subterfúgio ou até de uma forma de figura de linguagem de querer estar colocando para adiante aquilo que é para resolver agora. Nós estamos encarnados na atual existência
para ressignificar o nosso passado. Se a gente teve um passado de erros, de comportamento indevido, agora é a hora de a gente resolver. Na atual circunstância, com os pais, a família, a educação que a gente teve. O principal energético que está dando conhecimento. Sobretudo a gente, porque o Espiritismo, em razão disso, não alisa ninguém, e muito menos os seus próprios seguidores. É a única doutrina cristã que, por não ter parcialidade nenhuma com os seus próprios adeptos, deixa bem claro que o nível de felicidade ou de infelicidade deles agora ou quando estiverem no mundo espiritual depende do comportamento e da atitude deles, não da religião, não do espiritismo e não de qualquer outra doutrina que a gente estivesse. Depende da gente. O que de fato nos coloca em termos de harmonia, de paz e de felicidade é o que a gente faz. Não é a doutrina religiosa que a gente diga seguir. É claro que o Espiritismo, sendo tão claro e oferecendo as ferramentas ideais, é a melhor religião que conhecemos na Terra para nos habilitar a resolver esses problemas. Não há dúvida nenhuma de que, em termos de iluminação e de esclarecimento, no Espiritismo nós temos o que é o máximo que é possível a nossa compreensão e aproveitamento. Agora, o resultado, claro, dependerá de nós. Pelo menos uma coisa é certa: o espírita, quando entra no mundo espiritual, ele não tem condição de estar responsabilizando ninguém pela situação dele. Ele não vai dizer que ele está daquele jeito por causa do padre que não ensinou o que era para ensinar, ou que vai estar daquele jeito porque foram os espíritos obsessores que levaram. Ele sabe, pela clareza da doutrina espírita, de que ele é o principal autor da sua felicidade ou da sua infelicidade, da sua paz ou da sua desdita. É isso aí. Então vamos conversar mais um pouco sobre teoria da presciência. Presciência tem a ver com prever, com ter condições de, em relação a fatos futuros, haver um conhecimento ou uma revelação deles. É sobre isso que o livro A Gênese trata nesse capítulo. Os acontecimentos que envolvem interesses gerais da humanidade têm a regular-os a providência. Quando uma coisa está nos desígnios de Deus, ela se cumpre a despeito de tudo. Os homens concorrem para que ela se execute. Nenhum, porém, é indispensável, pois, do contrário, o próprio Deus estaria à mercê das suas criaturas. Isso é muito claro e lógico, mas aqui por trás tem lições importantes de forma indireta para o nosso dia a dia. Vejam só. Primeiro, o fato de que a doutrina espírita nos habilita muito a saber de que o universo está sob o poder de Deus, que o rege e comanda através, no nosso sistema, através de Jesus, do Cristo cósmico, de que há leis perfeitas e harmônicas que está por trás de tudo o que acontece na Terra e fora da Terra. Então, quando aqui é feita a referência de que os acontecimentos que envolvem interesses gerais da humanidade têm arregulados a providência, isso é para nos deixar, de certo modo, seguros, sobretudo em relação a fenômenos catastróficos, principalmente nesse ano que nós estamos iniciando de 2019, face às chamadas previsões do dia seguinte, não como é o título. O dia seguinte foi o título de um filme aí que surgiu a partir do ano 2000, um daqueles filmes catastróficos, Data Limite. Os espíritas ouviram muito falar, tanto saiu o livro quanto saiu até
o DVD do filme Data Limite, né? Que falava sobre uma série de situações que certamente estariam para acontecer nesse ano que nós estamos, de 2019. E no filme Data Limite tem algumas entrevistas com o Chico, com o Divaldo Franco e com alguns cientistas, inclusive, sobre o que poderia de fato haver em termos de fenômenos catastróficos. E o resultado, que é o resultado que nós sabemos é endossado pela doutrina espírita, está no campo das possibilidades e não das certezas. As possibilidades que vejam desde o ano 1900, eu esqueço exatamente a definição do ano, que tinha um livro, talvez eu já tenha até citado aqui no estudo um ano atrás, de um cientista, aliás, de um físico, de um especialista em física quântica lá dos Estados Unidos, chamado Fridtjof Capra, que tem um livro dele, né, que se tornou até um best-seller à época, que se chamava O Tao da Física. O Tao não é o Tao T-A-L, é o Tao T-A-O. Isso muda tudo, porque ele se referia às doutrinas orientais que trabalham em termos de revelação espiritual no Oriente. Então, esse é o Tao, é o T-A-O, da física, porque ele fazia uma conexão entre as revelações das religiões orientais e o mundo ocidental através da física. E qual é a frase do livro que sempre foi um alvo de um destaque grande? Veja, desde aqueles anos, finais dos anos 80, início dos anos 90, a humanidade caminha só para duas hipóteses, duas possibilidades: ou Buda ou a bomba, segundo esse astrofísico famosíssimo. Ou a humanidade caminharia para entrar numa época de iluminação, que é o que ele chama de o Buda. Buda como sinônimo de iluminar-se, de afinizar-se com os objetivos espirituais da sua vida. Ou o homem se encaminharia para esse lado, ou o homem se autodestruiria, que é o que chama de a bomba, como símbolo da possibilidade de uma terceira guerra mundial, que seria uma guerra sem vencedores. Todos perderiam. Então isso ele já dizia, vejam, nos fins dos anos 80. Eu lembro agora, esse livro me parece que é do ano 87, 88. Poucos anos, na época em que fazia poucos anos que eu tinha começado a conhecer o Espiritismo. E a previsão dele é atualizadíssima, é para os dias que nós estamos agora, nos quais ou a humanidade caminha no sentido de despertamento espiritual, ou ela caminha pela linha de autodestruir-se. É claro que antes dessa autodestruição poder acontecer, segundo esse noticiário, esse documentário da Data Limite, as leis divinas impuiriam caminhos diferenciados, sobretudo através das forças da natureza, dando início a catástrofes, ou terremotos, ou tsunamis, ou semelhantes, para impedir de que o homem, através de uma guerra atômica, viesse, de certa maneira, criar um problema cósmico. Porque a verdade é que, tanto no universo individual, quanto no universo cósmico, todo mundo influencia todo mundo. Então, as leis astronômicas dos astros em que a Terra está imerso têm a ver com a estabilidade do planeta Terra, como da Lua, como do Sol, como dos outros que estão ao redor de nós. Se a criatura humana, face os seus desequilíbrios morais, chegasse ao ponto de provocar uma situação que estabelecesse uma crise em termo cósmico,
as próprias leis da natureza do planeta reagiriam contrárias para que isso não ocorresse. E essa reação seria catastrófica. É isso que, desde aquela época, esse astrofísico falava, e que hoje em dia a gente tem essa história do ano 2019 como da data limite. Mas aqui, voltando ao texto, é dito para nós bem claro o seguinte: os ideais da providência divina serão, de fato, o determinante. Não será as loucuras do homem, e não será por desacertos absurdos da criatura humana que a providência divina deixará de imperar. De tal maneira que aquilo que nós somos chamados a fazer é: harmonize-se no seu universo íntimo. Pelo menos faça a sua parte bem feita e deixe o resto nas mãos da providência e nas mãos de cada um individualmente. Porque muitas vezes as pessoas ficam, principalmente em doutrinas cristãs radicais, perante as catástrofes anunciadas no Apocalipse e mais outras como as de Nostradamus e outras, ficam: meu Deus, vai ser esse ano. E isso, na verdade, é falta do conhecimento do funcionamento das leis divinas, como a doutrina espírita nos possibilita. Tendo esse conhecimento que nós temos, para de certo modo termos um nível de harmonia, de equilíbrio emocional, espiritual, independente das circunstâncias externas que não estão no nosso poder determinar. Agora, as internas, essa nós podemos, e normalmente criamos hábitos de fugir delas, que é o melhoramento íntimo, o despertamento da consciência em termos espirituais, a sintonia de uma forma mais efetiva com os benfeitores. Isso a gente sempre encontra mecanismos de fuga e de deixar para o dia de amanhã. E aí é onde nós somos chamados a evitar esse tipo de atitude. Não há missão fatal. O homem tem sempre a liberdade de cumprir ou não o que lhe foi confiado e que ele voluntariamente aceitou. Se não faz, perde os benefícios que daí lhe resultariam e assume a responsabilidade dos atrasos que possam resultar da sua negligência ou da sua má vontade. Aqui a gente se lembra de uma forma bem clara daquilo que foi a proposta feita pela espiritualidade para o codificador, para Allan Kardec. Porque quando surgiu o esboço do que seria essa nova doutrina, a qual estaria sob a responsabilidade principal em termos humanos encarnados, a Allan Kardec, ele tendo consciência do que estava ali sendo estruturado, ele perguntou ao Espírito de verdade, em uma das comunicações que estão registradas no livro Obras Póstumas, o seguinte: mas e se eu não aceitar esse cargo, que era o de ele ser o codificador, o organizador, o sistematizador da doutrina espírita? Porque ele já tinha ali certo conhecimento do direito do uso do livre-arbítrio, da liberdade pessoal que qualquer um de nós tem em aceitar uma proposta feita pelo homem, pelos espíritos, pelas circunstâncias da vida. Nós sempre podemos assumir decisões e definições. A questão toda, é claro, e a gente sabe muito bem disso, são as consequências. A gente tem o livre-arbítrio, de certa forma, limitado às possibilidades individuais de cada um, mas as consequências diretas do uso desse livre-arbítrio, primeiramente, vêm para nós. Assim, Kardec pergunta e diz ao Espírito de Verdade: mas e se eu não quiser isso? Eu não aceitar? Né? E aí tem aquela resposta que alguns de vocês conhecem, bem tácita e simples, dita pelo Espírito, que é: se tu não aceitares, outrem te substituirá.
mas aquilo que é obra e que é objetivo da providência divina há de se cumprir. Então, tinha chegado a época de a humanidade receber a revelação do Consolador prometido, do cristianismo redivivo, da doutrina espírita. Kardec havia se posicionado a isso desde antes da sua encarnação, mas ele podia recusar. Mas se ele recusasse, como os espíritos deixaram bem claro, ele seria substituído. Mas o que tinha de ser feito pela providência divina seria feito. É por isso que, voltando aqui ao texto, não há missão fatal. O homem tem sempre a liberdade de cumprir ou não a que lhe foi confiado e que ele voluntariamente aceitou. Se não a faz, perde os benefícios que daí resultariam e assume a responsabilidade dos atrasos que passam a resultar da sua negligência ou da sua má vontade. Inclusive aqui é importante nós deixarmos bem claro que engloba, por exemplo, aquelas situações onde as pessoas optaram por um suicídio voluntário e no uso da sua razão. Porque nós sabemos que há muitos suicídios que são realizados em absoluto estado de alienação mental ou de perturbação espiritual, de tal modo em que a vontade da pessoa estava anulada e ela agiu totalmente fora de si. Então, esse tipo de suicídio é visto, inclusive, em termos espirituais, como um assassinato e não um suicídio, porque a pessoa foi levada a ceifar a vida física em um estado absoluto de alienação mental. Mas, por outro lado, a gente sabe que a maior parte dos suicídios são feitos de forma voluntária, principalmente quando são alvo de uma certa previsão, onde a pessoa já deixa cartas, já deixa avisos de que iria cometer o suicídio e de que estava, de certo modo, no uso das suas faculdades mentais. A consequência de um suicídio, como a gente sabe, são complicadíssimas. É a fuga que, em vez de resultar em êxito, é fracasso certo, porque a vida continua. E os problemas que o espírito tentou fugir não se acabaram, e de acréscimo ele vai ter os problemas que causou à família, o sofrimento aos entes queridos e o agravante perante ter que voltar à Terra em circunstâncias mais difíceis e não se suicidar mais. Queremos sempre lembrar, quando a gente fala de suicídio, o atendimento que hoje já existe em todo o Brasil pelo telefone 188 do CVV, que presta amparo emocional e prevenção ao suicídio. Então, na verdade, quando alguém comete o suicídio, ele usou o livre-arbítrio de encontro com os propósitos aos quais ele havia se responsabilizado antes da encarnação. Quando aqui diz assim, se não faz, perde os benefícios que daí resultariam e assume a responsabilidade dos atrasos que possam resultar da sua negligência ou da sua má vontade. E hoje em dia, eu pelo menos tenho recebido quase que diariamente comunicações de suicídios, que tem havido por aqui por perto, de Caruaru, a cidade aqui por perto. Quase diariamente. Ontem mesmo houve um suicídio em Vertentes, de um professor de 30 e poucos anos de idade, por enforcamento. Então está havendo aí de uma forma absurda. A maior causa que tem sido constatada são os estados depressivos, que hoje é o principal transtorno psíquico que atinge a maior parte da humanidade, com tendências a aumentar de forma absurda nos próximos anos. A tendência que está para haver nos próximos anos do aumento de depressão é absurdo. Consequentemente, haverá um aumento muito maior ainda dos suicídios.
Hoje em dia é um suicídio a cada 4 segundos em toda a humanidade. Nesse tempo que a gente esteve aqui, muita gente se suicidou. Atualmente no Brasil é 36 por dia. No Brasil. Então no Brasil, durante 1 hora, já, em termos proporcionais, já teve alguém que se matou. E nisso aí, o CVV, que tem essa assistência emocional, principalmente em termos de amparo emocional, ajuda muito a prevenção, porque os problemas de depressão geralmente criam bloqueios dentro da própria família. A pessoa não se sente em condições de se abrir com a própria família sobre o problema que passa. E aí é quando tem essa possibilidade através do CVV. Inclusive aqui em Caruaru vai ter um novo treinamento de voluntários no próximo mês, dia 14, 15 e 16 de fevereiro. As pessoas que quiserem se candidatar pode ser através do site www.cvv.org.br. Há um treinamento que, no caso aí, vai ser 3 dias de treinamento, para depois haver uma outra parte de treinamento prático, para que a pessoa se habilite a atender através do telefone. Continuemos. Pode, portanto, ser certo o resultado final de um acontecimento, por se achar nos desígnios de Deus, como, porém, quase sempre, os pormenores e o modo de execução se encontram subordinados às circunstâncias e ao livre-arbítrio dos homens. Vejam que coisa. Em termos de resultado final de algo que tende a acontecer, vai acontecer. Agora, a forma, o meio para o qual os homens irão participar tem a ver com o livre-arbítrio particular de cada um. É claro que a forma ideal de nós estarmos usando bem o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade, é quando nós estamos trabalhando ao máximo o despertamento espiritual em nós mesmos. Estamos trabalhando um nível de equilíbrio e de harmonia mental, emocional, espiritual, que possibilita, sobretudo pela intuição, nós termos ideias ou diretrizes sobre aquilo que é certo fazermos. Esse é o ponto ideal para que, de forma exitosa, a gente esteja usando ao máximo o livre-arbítrio nosso. Porque as tomadas de decisões que geram conflitos, que desalinham nós das propostas ideais que o nosso livre-arbítrio deveria tomar, sempre são aquelas iniciativas tomadas de impacto, de forma impensada, precipitada, onde a gente não parou suficientemente para raciocinar e refletir sobre qual seria a forma ideal de agir. Então, essas tomadas de decisões em cima de tensões emocionais, de atritos, de discussões que são mais geradoras de insucesso no uso do livre-arbítrio e que a gente sempre deve procurar evitar. Os espíritos verdadeiramente ponderados nada, nunca predizem para épocas determinadas, limitando-se a prevenir-nos do seguimento das coisas que convém como insanos. Insistir por obter informes precisos é expor-se às mistificações dos espíritos levianos, que predizem tudo o que se queira. Então, o espírita sabe, isso é de uma clareza indelével, mas é importante sempre relembrarmos que, vejam, primeiro, os espíritos superiores e benfeitores, eles não vão fazer previsões a nível de vida particular de ninguém, quer ele seja espírita ou não espírita. Primeiro, porque os espíritos benfeitores sabem que as decisões têm a ver com o nosso livre-arbítrio.
que não se pode fazer previsão pessoal para alguém, porque esse alguém pode mudar as atitudes dele e alterar aquilo ali. Os espíritos benfeitores sabem disso. Quem não sabe são os espíritos desencarnados que estão no nível de médiuns que sejam alvo desse tipo de consulta. Então, consulta do tipo: será que eu vou me casar? Será que o casamento com fulano vai dar certo? As respostas que venham de qualquer espírito serão no máximo no nível do médium que está sendo intermediário da pergunta. Seria a mesma coisa que ouvir a opinião pessoal de alguém comum, alguém do relacionamento nosso. A gente chegar para um conhecido e dizer: tu acha que meu casamento vai dar certo com fulano? E ouvir o que ele vai dizer, porque a opinião dele vai ser tão certa quanto a de um espírito desencarnado que venha dar opinião através de um médium. Não vai ser melhor, porque espírito elevado não vão se meter nisso. E quem vai dar opinião é espírito do mesmo nível do médium. E aí, às vezes é importante a gente lembrar isso, porque ainda tem pessoas que, desconhecendo um pouco o espiritismo, acham que nas reuniões mediúnicas no centro espírita vai se tratar de assunto da vida alheia e da vida particular dos outros. Olha, lá na reunião mediúnica, cuidado, pode ser que seja revelada uma coisa sua. E se for uma coisa que não presta, veja. E aí, quando olha, tem médios preocupados em estar numa reunião mediúnica, porque pode haver particularidades da vida pessoal dele que seja dita lá pelos espíritos, e ele não gostaria disso. Mas aí queremos deixar bem claro: espíritos elevados não se preocupam com a vida particular de ninguém. O máximo que os espíritos do bem fazem para nós é, através do nosso espírito guardião, do nosso espírito protetor, nos dar ideias pela intuição sobre algo que a gente deva fazer ou não fazer. Eles poderão, no máximo, sugerir ideias que a gente vai refletir e tomar ou não uma decisão, porque a responsabilidade da decisão sempre será nossa. A gente não vai poder estar responsabilizando os espíritos, não. A responsabilidade vai ser nossa. Então aqui diz: insistir por obter informes precisos é expor-se à mistificação dos espíritos levianos, que predizem tudo o que se queira. Então tem realmente médios, e são médios mesmos, assessorados por espíritos no nível do médium, e que vão dar respostas. Se você for perguntar sobre a sua vida particular: esse trabalho que eu estou arrumando vai dar certo? O espírito vai incorporar lá no médium e vai dizer: esse trabalho seu, isso e aquilo, cuidado com o seu chefe, com o relacionamento, e vai começar a dizer coisas particulares, que sabe qual é o nível de acerto, o mesmo se fosse dito por qualquer pessoa. O de acerto é o mesmo. A forma geralmente empregada até agora nas predições faz delas verdadeiros enigmas. Essa forma misteriosa e cabalística de que Nostradamus nos oferece um tipo mais completo lhes dá certo prestígio perante o vulgo, o popular, que tanto mais valor lhes atribui, quanto mais incompreensíveis se mostram. Vejam como é as coisas. Então, as profecias de Nostradamus foram interpretadas em várias épocas da humanidade, inclusive perto do ano 2000. Eu me lembro que houve as interpretações, inclusive fez com que muita gente achasse que o mundo ia acabar no ano 2000. E ia haver o Big Bang, inclusive ia haver um pane dos computadores em todo o mundo. Criaram tanta celeuma em cima disso que, olha, instituições grandes gastaram fortunas para criar programas de proteção ao boot que iria haver nos computadores. Eu me lembro que na época a gente trabalhando no banco, o Banco do Brasil teve que fazer um segundo sistema particular para, se houvesse um problema no sistema que estava havendo, entrasse o outro em vigor. Porque a história era que quando saísse de 1999 que rodasse os 4 numerais, iria haver um problema. Não houve nada.
houve nada. Depois de alguns anos houve o tsunami nas ilhas, acho que no ano 2004, 2003, 2004. Mas no ano 2000 não houve nada disso. Então, muitas previsões fizeram, extraindo de Nostradamus, os livros dele, justamente por usar esses enigmas e símbolos, que dá campo a inúmeras interpretações. Quando diz aqui essa forma misteriosa e cabalística, é porque dava campo a inúmeras interpretações. Inclusive como aquelas que bem conhecidas sobre a Igreja Católica, né? Inclusive tem uma explicação de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, né? Quem aqui já leu o livro A Caminho da Luz? Ninguém leu? Ótimo. No livro A Caminho da Luz tem um capítulo lá que o nome é O Sinal da Besta, que muitos já ouviram falar. Eu me lembro que eu assisti um filme há muitos anos atrás, nos anos 70, um filme chamado A Profecia, que se tornou um besta. Era um filme e tinha um livro. Eu li o livro e assisti o filme. Então, esse livro era sobre o número 666, que é o número da besta, segundo o Apocalipse da revelação de São João. E aí, fazendo uma alusão rápida aqui ao filme e ao livro que eu li, e aí tem uma criança que, por circunstâncias impróprias, ela nasce, né? E lá no Vaticano, lá na Itália, os pais, que eram de uma família bem rica e tal, essa criança, quando nasce, toda uma questão de proteção sobre ela, porque ela já nasce. Na cabeça dela estava como que, em termos de marca, uma tatuagem, mas uma tatuagem daquelas de forma bem ostensiva, com o número 666. Para vocês terem uma ideia, esse livro rendeu 2 edições novas, né? Saiu a Profecia 2, a Profecia 3, e saiu em filmes também. Hoje a pessoa pode, acredito que talvez até a Netflix tenha algum deles. Mas em resumo, Emmanuel fala o que sobre isso? Fala sobre essas interpretações que inclusive já tinham algumas delas sido citadas desde o surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela surgiu através de uma jovem, Ellen White, que ela tinha aquilo que a gente sabe que é mediunidade. E aí ela recebe, através de um espírito, a revelação de que ela nasceu com a missão de fundar a religião para resgatar a lei de Deus, que tinha sido tripudiada por todos os cristãos. E por que tinha sido tripudiada? Porque tinha modificado o 4º mandamento da lei de Deus, que é aquele mandamento que manda adorar o dia de sábado. E é por isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem esse nome, porque ela teria surgido para resgatar a prática do mandamento do sábado pelos cristãos novos, já que o mandamento do sábado foi mudado, vocês sabem por quem, né? Pelo Papa da Igreja Católica. Isso depois dos anos 330, quando a Igreja Católica oficializou-se perante o mundo, porque até então não era Igreja Católica, era Igreja do Caminho. Não tinha designação. A Igreja Católica só surgiu com Constantino, a partir do ano 330. E a partir daí, o que é que houve? Modificaram a adoração do dia de domingo do sábado para o dia de domingo. E essa modificação foi feita na época aí já pelo Pontifício Romano, pelo Papa. E aí é que está. Vejam que curiosidade para encerrar esse comentário. E Emmanuel diz o seguinte: vocês sabem qual é a escrita que está no alto do trono do Papa? Vigaris Filii Dei, cuja tradução em português é Vigário, Filho de Deus. Só que Vigaris Filii Dei
se for somar as letras que têm significado em algarismo romanos, por exemplo, Vigaris, V é 5, I é 1. Se somar todas as letras dessa sigla Vigaris Filii, vocês sabem qual é o resultado que dá? 666. E aí vocês vejam como as questões ficam complicadas. Eu sei que Emmanuel dá alguns esclarecimentos. Eu deixo aqui um incentivo para lerem A Caminho da Luz. Nós temos para vender no Bezerra de Menezes, para quem quiser. E depois a gente conversa mais sobre isso, para não estender muito esse assunto em cima de profecias, né? Voltemos aqui ao texto, que diz o seguinte aqui no final: o que perante o vulgo, que tanto mais valor lhe atribui, quanto mais incompreensível se mostra. Vamos aqui para o próximo item. Pela sua ambiguidade, eles se prestam a interpretações muito diferentes, de tal sorte que, conforme o sentido que se atribua a certas palavras alegóricas ou convencionais, conforme a maneira por que se efetue o cálculo complicado das datas, e com pouco de boa vontade, nela se encontra quase tudo o que se queira. Entendeu, né? As interpretações das profecias de Nostradamus dá para tudo o que se queira, a qualquer época que se queira. Porque, na verdade, há uma série de sentidos dúbios em algumas palavras, que tem também o sentido simbólico, alegórico e tal, que acaba dando campo para inúmeras interpretações. Presentemente, as predições já não se revestem dessas formas singulares. Nada tem de místicas as que os espíritos fazem. Suas previsões são antes advertências do que predições propriamente ditas, as quais implicariam numa fatalidade absoluta. Então, através dos espíritos benfeitores, quando há de ser dito algo em termos de revelação, não é usado símbolos nem sentido alegórico, é dito de forma clara, mas também tem uma questão. Ao mais das vezes, as previsões são antes advertências. Por quê? Porque leva em conta o livre-arbítrio da criatura humana. Então é colocado como, olha, advertência, como, olha, se você não for por aí, vai acabar acontecendo isso. Mas isso não tem que acontecer. Mas está no campo de possibilidades. Foi em cima disso que aquele filme A Data Limite colocou as possibilidades de que haveriam em termos de acontecer ou não acontecer, porque dependeriam de como a humanidade estivesse caminhando a respeito disso. A humanidade contemporânea também conta seus profetas. Mais de um escritor, poeta, literato, historiador, filósofo han traçado em seus escritos a marcha futura de acontecimentos, cuja realização agora assistimos. Veja, nessa área de que mais de um escritor, poeta, literato, historiador, filósofo tem traçado em seus escritos, realmente, isso é algo que, quando a gente reflete, andou ocorrendo de forma tácita, forma certa. Por exemplo, quem assistiu aqueles episódios de antes de Jornada nas Estrelas, que Jornada nas Estrelas ainda está novo. Quem pode deixa eu ver aqui um universitário que pode me ajudar aqui, é o dono da banca Terceiro Mundo. Qual um daqueles filmes era Viagem no Espaço? Era? Perdidos no Espaço, por exemplo. Perdido no Espaço, nos anos 70. A maioria de vocês aqui não assistiu. Eu, seu Cícero, eu agora assistimos. E Perdido nos Espaços. Vejam só, nos anos 70. Do 2000. Perdido no Espaço
eles usavam, sabe o que lá nos anos 70? Celular. Havia um aparelho sem fio, eles se comunicavam com celular. Quem inventou o celular assim foi a Agente 86. A Agente 86 depois botava no sapato. Isso início dos anos 70. Celular, qual foi o ano que surgiu o celular mesmo? Em termos comerciais? 80 e pouco. Então, mais de 20 anos atrás, quem fez a série, veja, teve a intuição da possibilidade de existir aquilo. Então, há sim, em termos amplos, literatos, artistas, né, que pela intuição têm ideias e revelações de coisas que mais à frente é que a humanidade iria utilizar. Vamos aqui para o penúltimo item nosso. Essa aptidão, sem dúvida, decorre muitas vezes da retidão, do juízo, no deduzir as consequências lógicas do presente. Mas, de outras vezes também, resulta de uma especial clarividência inconsciente ou de uma inspiração vinda do exterior. Esse é o último slide que nós vamos comentar. Então, essa aptidão de previsão, muitas vezes, aqui é colocada de forma bem clara, ou resulta do uso da lógica pelos fatos do presente, ou é resultado de uma intuição, de uma clarividência inconsciente, ou de uma inspiração vinda do exterior. Então, no caso mesmo que nós citamos em relação ao celular, e possivelmente, eu não me lembro bem, sabe? Mas naquele filme, por exemplo, Perdido nos Espaços, tratamentos ou exames que hoje a gente chama de ultrassom, talvez ele tivesse lá alguns que já usavam aquele que só hoje em dia, né, nos últimos 20 anos, 10 anos, a gente começou a usar. A família Jackson fala sobre todo mundo. A família Jackson também Jackson, é a turma vai para a escola de carro voando. E Dubai já tem carro, motor que voa no trânsito. Né? Da polícia. Semelhante à família Jackson, dos anos 70. 70 é menos, é menos, dos anos 60. Essa época eu ainda não tinha nascido, viu? Vocês estão realmente. Eu ainda não tinha reencarnado, mas você já estava encarnado. Dubai já tem a polícia já com a moto que anda pelo museu. Certo. Então é isso, vamos para a prece, né? Chegou o momento, nós ainda vamos ter aí paz.